O Senhor esteja convosco. Ele está no... Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos, que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, nós começamos o tempo comum. Tempo comum mostra o testemunho, a missionariedade de Jesus. Nós tivemos o primeiro, começamos o tempo comum no início do ano, tivemos toda a caminhada, encontramos a quaresma, o tempo quaresmal, vivemos o tempo quaresmal, depois logo já entramos no tempo pascal, vivemos a semana santificada, e o tempo da Páscoa. Terminando o tempo da Páscoa, nós entramos novamente no tempo comum, que vai, durante mais 32 semanas, a gente vai começar a viver todo esse mistério, e vamos viver agora, no domingo, a festa da Santíssima Trindade, já exaltando o senhorio de Deus, e vamos terminar todo o nosso ano litúrgico com a festa de nosso Cristo Rei. Aí se encerra o tempo litúrgico da igreja, e o tempo comum, ele termina. A cor litúrgica para esse tempo é o verde, que nós estamos usando agora, simboliza também tempo primaveril, tempo de vida e de esperança, a manifestação da esperança em Deus, nosso Senhor. Olha como a igreja, ela trabalha bastante a sua didática, para que a gente possa viver melhor o tempo dentro da igreja. E nesse período nós celebramos alguns santos, celebramos algumas memórias, algumas festas, que são importantes. Aí nós colocamos as cores litúrgicas do tempo. Isso para poder dizer que a comunidade não é uma comunidade que celebra antepassados só pelo fato da morte, mas celebramos a vida, e a vida é cheia de festa. Por isso que os santos que comemoramos, dia 13 agora Santo Antônio, nós comemoramos os santos, hoje São Beda, o venerável, a gente comemora o dia da sua morte com festa, exatamente para dizer o quê? Que a morte não tem lugar para nós que somos cristãos, para nós que pertencemos a Cristo, porque nosso Senhor venceu a morte e nos deu a certeza e a plenitude de toda a vida. Então logo, em Cristo nós não morremos. Em Cristo nós vivemos, nós somos, nós celebramos o mistério. A morte não tem mais lugar para a gente. Vencemos a morte no dia do nosso batismo. E por causa que Cristo ressuscitou, por isso que terminamos no domingo todo o ciclo da festa pascal, essa certeza do Cristo ressuscitado. E a missão, a missionariedade da igreja. Deus nos deu a graça de poder rezarmos juntos este mistério de fé. Por isso nós rezamos a dinâmica do Espírito Santo. E rezar a dinâmica do Espírito Santo é ter essa certeza do amor de Deus por nós. Então, se olharmos as leituras que nós ouvimos na missa, as leituras vão dizer de uma ação muito particular. Elas vão falar de uma realidade, uma experiência que São Pedro fez. São Pedro olhou e falou para Jesus, não numa pergunta e nem num desabafo,
mas numa certeza de fé, nós deixamos tudo para te seguir. Não quer dizer que Pedro se separou da esposa, que Pedro abandonou a casa, né? Quer dizer, abandonou seus filhos para seguir Jesus. Não. Pedro diz, olha, aquilo que aos olhos dos homens pode ser impossível, nós alcançamos porque amamos. Então, quando a gente ama, a gente não reza a separação. Quando a gente ama, a gente celebra a unidade. E a unidade que é vínculo desse grande amor. Se formos olhar ali o texto, pegar esse texto um pouquinho mais para trás, dentro da Bíblia, você pega em casa, você vai ver que tem aquela história que fala do jovem rico, que queria seguir Jesus, que falou, olha, eu cumpro todos os mandamentos, dou o meu dízimo ao templo, faço tudo certinho, o que me falta para estar com o Senhor? Jesus Cristo falou para ele, vende tudo o que tem e dá aos pobres, depois terá um lugar no reino dos céus. Não falou vai ter um lugar comigo aqui na terra, vai ter um lugar no reino dos céus. E esse jovem, olhando para essa realidade, porque era preso na sua materialidade, se entristeceu e abandonou o Senhor. Por isso que Pedro dá essa resposta, nós deixamos tudo e te seguimos. Quem deixa tudo e segue, não perde, ganha. Olha, isso é bem-aventurança. É uma ação tão bonita que Deus nos dá a celebrar. Então, que a gente possa dizer, Senhor, aqui está o meu tudo. Esse meu tudo é minha existência. Mas também recebe o meu nada, as coisas que vivo, para que tudo seja teu, Senhor, e eu possa responder ao teu amor e celebrar essa unidade perfeita. Essas são as ações importantes do texto de hoje, da missa. Hoje também nós rezamos o nosso irmão Jairo. Rezar o 7º dia não é rezar a morte de nosso irmão. Às vezes a gente recebe uma catequese de morte. Nós nascemos para esse tempo, vivemos nesse tempo, e quando morremos, parece que tudo acabou. E entramos num desespero. Lembra de Marta e Maria? As nossas irmãs, Marta e Maria e Lázaro? Quando Lázaro morreu, houve o funeral de Lázaro. E chamaram Jesus. Olha, seu amigo morreu. E Jesus continua no mesmo lugar. Parece que não dá conta, ou não se importa da morte de Lázaro. Talvez a comunidade deve ter falado assim, nossa, mas ele era o amigo de Lázaro, ele é Jesus, e ele não foi rezar, e não foi olhar a casa, e passa-se o tempo, 3 dias, no 4º dia, para o povo judeu, durante 3 dias, eles não fechavam os túmulos, deixavam aberto, exatamente por causa do quê? Se a pessoa retornasse à vida, se essa fosse a vontade de Deus, ela estaria livre, não teria nada que iria impedi-la de sair do túmulo. No 4º dia, o que acontece? No 4º dia eles fecham. Aí há para aquele povo, tanto o semita como o povo hebreu, uma realidade de grande separação, que a gente vai chamar de dor e de desespero. Nesse dia é que Jesus vai. E ao chegar, encontra Marta. E ela fala, Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Esse é o primeiro desabafo de Marta. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quase que para dizer assim, olha, você faltou com a gente. Você diz que é amigo, mas não está aqui. Mas ela dá uma resposta cheia do Espírito Santo. Mas eu creio na tua palavra. E a tua palavra é vida. Essa é a ação importante. Mas eu acredito na tua palavra. Jesus chora o seu amigo. Então chorar, ou ficar emocionado, não triste, emocionado e chorar, faz parte desse mistério. Anselmo Grum, um grande monge do tempo moderno, diz assim, que as lágrimas, num momento tão forte como o parto, significa o banho da alma. Nosso irmão, se nós olharmos bem, ele venceu várias mortes,
e não está morto, está vivo, apenas em um outro lugar, na eternidade, mas não morreu. Deixou na terra o que é corruptível, o que pertence à terra, porque a terra tem que cumprir a sua missão. Mas quando a gente morre para esse tempo, nós não vamos levar para o céu o que é corruptível ao tempo, porque Deus nos dá a graça de um corpo glorioso. Por isso que quando a gente olha para Nossa Senhora, que foi assunta aos céus, teve a sua assunção aos céus, e nós rezamos no terço glorioso, né, a assunção de Nossa Senhora ao céu, quarto mistério, a gente observa o quê? Maria, ela não tinha a realidade do pecado, então não tinha nada que a corrompesse. Por isso que foi elevada de corpo e alma, porque o seu corpo foi glorificado aos céus. Nosso irmão, como eu, como você, todos nós pecamos. E nós deixamos na terra a marca de uma história. Mas nós deixamos também a marca de uma vitória. E essa vitória apresentamos a Deus. Essa é a parte importante de todo o mistério. Então nosso irmão se encontra vivo no Senhor. Primeiramente, ele foi desejado, amado pelos seus pais, sonhado pelos pais. Não é assim quando o casal que se ama busca ter um filho, uma filha? Eles sonham com uma criança. Não sabem se vai ser menino ou menina, mas sabem que tem o desejo de ter um filho. Deus também tem o desejo de nós. Por isso que estamos na palma da mão dele. Deus nos ama muito. E Deus deu a liberdade para que o milagre da vida acontecesse. E os seus pais geraram Jairo. Ele veio para esse tempo, veio de Deus para esse tempo, presente de Deus para os pais. Foi gerado, amado, mas houve um momento de morte. O momento em que ele sofreu a dor e a sua mãe também. As senhoras sabem muito bem como é o parto. E as senhoras, as mais vividas, dizem para as mais novas uma frase antes do parto, não diz? Que Deus te dê uma boa hora. O que significa isso na linguagem direta? Ela fala, a mulher fala para a outra, que Deus te dê uma boa morte. Porque se você não morrer para a tua realidade, não tem luz, não tem vida. Olha a palavra de Deus, deixamos tudo para te seguir. A mulher deixa tudo da sua existência, enfrenta essa realidade para dar a luz. E o nosso irmão veio, fonte de luz. Por isso que a gente fala, deu a luz, deu a vida. Mas venceu a vida uterina e veio para esse tempo. Às vezes a gente até fala que quando a mulher está grávida, a gente não fala, a gente fala que ela é mãe, mas parece que ela só vai ser mãe e o pai só vai ser pai quando nasce a criança, né? Mas desde o momento da concepção já é presente. E Deus lhe deu um anjo custódio, um anjo da guarda, que caminhou com ele, que também teve a sua missão. Ele venceu outra morte, porque foi entregue ao batistério para deixar de ser criatura de Deus e se tornar filho de Deus. E até sugestivo, quando eu pedi para deixar a foto em cima do batistério, porque o batistério não representa túmulo, representa vida, fonte de vida. E somente quem está em Cristo tem vida. E que feliz coincidência, digo providência, ele está feliz ali. E essa é a felicidade do eterno, aquele que contempla a face do Cristo. E é essa felicidade que nós devemos de trazer conosco. Não uma felicidade, não uma realidade de morte, mas de vida no Espírito Santo, na certeza de Deus. Por isso que ele venceu um parto, doeu para a mãe, doeu para ele. E os outros estavam em festa, na ânsia de conhecê-lo fisicamente. No batismo, ele sepultou a morte do pecado original e tornou-se filho de Deus. Viveu a sua vida, teve a sua caminhada, gerou também, não é?
deu a alegria da vida, formou família. O desejo de Deus continuou na existência de nosso irmão. Essa é a parte importante. O amor de Deus continuou na vida dele, soube colocar em prática a oração do Pai Nosso. Chamou a Deus de Pai, por isso que todos nós não somos estranhos uns dos outros, somos irmãos e sentimos a mesma realidade do nosso irmão. Perdoou os pecados, foi perdoado, deu o pão de cada dia e disse a Deus sempre. Todos nós que rezamos falamos a mesma parte. Pai, que seja feita a vossa vontade. Vamos repetir? Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então nós não poderíamos ser egoístas de proibir Deus de ser Deus na vida de Jairo. Deus amou tanto, e como foi um homem bom e fiel, com certeza escutou do Pai das misericórdias: vem para a minha alegria. E ele prontamente foi. Teve que ter esse parto, que dói fisicamente, mas é necessária essa dor para que se tenha vida em plenitude. Se nós pudéssemos escutá-lo e não podemos, porque acreditamos no Cristo ressuscitado, com certeza ele diria para a gente: não se preocupem comigo, eu estou feliz, hoje eu entro na vida. E essa vida é que nós devemos de celebrar. Por isso que nós celebramos o 7º dia, essa plenitude da vontade de Deus na vida das pessoas, na Eucaristia. Porque a Eucaristia é a forma mais bela de nos encontrarmos em Deus. Daqui a pouquinho nós vamos cantar: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Se acreditássemos que a morte é finitude, o céu não ia proclamar nada. Mas como acreditamos que o céu é a casa da morada de Deus, né? Por isso que a gente fala, vai para o céu, quer dizer, vai para Deus, na face de Cristo, reza por nós. Jovem na sua natureza, jovem na sua eternidade, que ele descanse em paz. E que todos os bons feitos que Jairo fez, possa ser continuado na vida daqueles e daquelas que o amam. Essa é a parte importante. Ser alegria de Deus, ser presença de Deus. Talvez a gente fale: eu gostaria tanto de encontrar com meu irmão. Eucaristia. Na Eucaristia nos encontramos todos no Cristo. Por isso que a gente fala que se encontrar, não numa realidade de morte, mas numa celebração de vida. Cristo ressuscitou, aleluia, como disse as Escrituras. Por isso que o nosso irmão é feliz no céu, foi feliz na terra e muito mais feliz no céu, porque veio de Deus, cumpriu a sua missão e volta para o Pai. E voltando para o Pai, apresenta ao Pai como uma realidade de herança. Tu me confiastes, gerei, amei, agora é reservada para ti a coroa de toda a eternidade. Filho, descanse em paz. E nós que aqui ficamos, que possamos nos consolar com as palavras da fé. Até um dia que a gente vai se encontrar face a face, para celebrar a vitória e a alegria, não matar saudades de um tempo, porque na eternidade a gente não perde tempo matando saudades da terra, mas vivemos saudades do céu. Que o nosso irmão lá, diante do Senhor, aqui pertinho de nós, na Eucaristia, possa agradecer a Deus todos os seus familiares, os seus filhos, toda a sua casa. Que ele possa dizer: Senhor, muito obrigado, porque me confiou e eu pude apresentar os talentos e dom. Né? Isso também serve para cada um de nós. Que a gente possa dizer assim: Senhor, como é linda a nossa fé, como é grandioso esse mistério, porque não nos separamos, nos encontramos todos em Cristo. Repito, nosso irmão está vivo, não para esse tempo, mas para a eternidade. Né? Gostaríamos muito que tivesse conosco, mas o Senhor falou: eu amei primeiro, vem para a minha alegria. E a gente tem que dizer: Senhor, nós te damos graças pela vida de nosso irmão em meio a nós.
Nós te damos graças muito mais, Senhor, pela vida do Jairo no céu, porque agora diante de Deus, reza também por nós. Que ele descanse em paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, fiquemos em